porque deu um problema técnico ali? Ninguém. Como é que vem para a igreja sem pendrive? Tá. Jonas capítulo 1, nós vamos ler o versículo 5, para quem está anotando, depois versículo 14, e depois nós vamos ler a oração que Jonas fez dentro do ventre da peixa, que está no capítulo 2, de 1 até o versículo de número 10. Jonas versículo 5. Aí você marca aí. O problema é que eu trouxe uma Bíblia com letra pequena, eu ia ler no telão. Alguém pode trazer aqui e ler para mim, por favor? Você me ajuda aqui, Paulo, por favor? Jonas 1, não, pode ler com a sua Bíblia. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Grava essa palavra. O que Jonas estava fazendo? Final do versículo. Dormia profundamente. Versículo de número 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Capítulo 2, do versículo 1 em diante. Então Jonas orou ao Senhor e disse, em angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe és misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Senhor, é a tua palavra. O que pedimos é que o Senhor venha falar conosco, a cada pessoa que está aqui, as pessoas estão também sintonizadas conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deu certo. Olha aí, agora está ali. Hoje eu vou pregar uma mensagem e vou ajudar você a ter argumento para não orar. Amém, gente? Eu vou ajudar você a não frequentar a reunião de oração. Eu vou dar argumento para você hoje a não frequentar, possivelmente em todas as igrejas, a reunião que é menos frequentada, a reunião de oração. Eu vou te dar argumento para você não participar dos 21 dias. E quando alguém perguntar por que você não participa disso, possivelmente os argumentos que eu vou te dar aqui vai te ajudar.
eu vou dar 4 razões excelentes para não orarmos. Tá bom? Antes de entrarmos nessas razões, permita-me falar um pouquinho sobre Jonas. Jonas era filho de pastor, filho de profeta. Ele foi criado e desde criança ele sabia que sobre ele tinha uma herança, e essa herança abençoada, no futuro ele seria um homem de Deus, usado por Deus, ele foi consagrado para Deus. Na cabeça dele, a vida dele, a história dele seria uma bênção, aonde Deus o mandasse, e ele foi criado para isso. Só que, eu já contei essa história, quando eu falava de Jonas 3, alguns dias atrás, permita-me repetir, que Jonas tinha uma crise, porque no tempo de Jonas, havia uma cidade que era uma cidade estratégica, a maior cidade da época, que hoje chama-se Mossul, no Oriente Médio, mas naquela época chamava-se Nínive. E Nínive era uma cidade, a cidade mais poderosa, a cidade que tinha o maior exército. Não erro quando eu digo seria a cidade mais sanguinária da época. E quando Nínive ia avançar, crescer, conquistar outras cidades, a forma de Nínive vir era a pior possível. Porque você vai lembrar a história, toda vez que se lutava, a luta também era primeiro espiritual. E era em nome do meu Deus que eu luto contra o seu Deus. E Jonas era filho de pastor, filho de profeta, morava ao lado do templo. E a conversa que se dizia o seguinte: se um dia os ninivitas virem até nós, a primeira família que vai morrer é a família do profeta. Se eles virem até nós, a primeira família que vai ser degolada. Naquele tempo os meninos eram castrados e, se eram inteligentes, eram levados como escravos para ser eunucos. As meninas eram abusadas, os velhos morriam, era um sofrimento só. Imagina só Jonas pensando assim a vida dele toda. Se os ninivitas virem até nós, mamãe vai morrer, papai vai morrer, meus irmãos vão morrer, minha irmãzinha, coitada dela. E ele cresce, se transforma num profeta, homem de Deus, usado por Deus, chamado por Deus, garrado no eterno. Só que um dia Deus vem e fala um negócio para ele que era a última coisa que ele queria ouvir na vida dele. Vai lá, a grande cidade que se chama Nínive, e fala do meu amor naquele lugar. Pensa comigo, gente. O nó que deu na garganta dele. Pensa comigo a insatisfação, a coisa que não era legal. Mesmo sendo Deus mandando, o que Deus está querendo fazer comigo? Dizia Jonas, me mandar para esse povo que mataria mamãe e papai, que mataria e faria isso tudo com a gente. E aí Jonas, Deus manda ele ir para Nínive, e ele vai para Tarsis. Tarsis era um lugar de festa, um lugar de fugir, um lugar legal. Sempre tipo assim, vou para Miami fazer compras, entendeu? Bem longe daqui. Era como se Deus me mandasse para o norte, eu fui para o sul. Mandou para o oeste, eu vou para o leste. Não quero saber, eu vou para bem longe. E aí entra na história que nós vamos começar hoje, porque ele não ora para pedir discernimento a Deus. Olha aí um argumento bom. Ele não ora para Deus falar assim: olha Deus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor mandou, o Senhor pode convencer meu coração. Ele não ora. Só que ele é tão abençoado por Deus, que ele está fugindo de Deus e ele cai numa reunião de oração. Amém? Versículo 5 você leu. Porque ele cai no lugar onde os marinheiros estão orando e cada um está orando para o seu Deus. Não era uma reunião assim, presbiteriana, alto padrão, entendeu? Era uma reunião que cada um clamava para, entendeu? Aqueles que acreditavam em Buda, ficava lá zen. Aqueles que faziam uns pemba, ficava lá batendo um pemba. Aquele que gritava, cada um clamava o seu Deus. Os versículos 5 nós acabamos, e a Bíblia diz que ele cai naquela reunião de oração e ele dorme. E dorme assim daquele jeito. Sabe aquele gente que, não sei como é que você dorme, mas uma das bênçãos que eu tenho de Deus é que eu durmo muito bem. E eu ronco bastante e babo.
Eu acredito que o Jonas estava dando aquelas babadas boas, sabe? Assim, outro dia eu estava num culto pregando, eu falei, irmã, acorda! Ela deu uma babada assim. Aí eu sou sanguíneo, falo as coisas que não devem. Falei, até babou. Nossa, a irmã queria bater em mim no final do culto. Não bata em mim. O fato é que o Jonas estava lá dormindo e dando aquela babada assim, presbiteriana, sabe, devagar, assim, e dormindo. E o povo, cada um rezava, fazia prece, clamava, fazia alguma coisa ao seu Deus. E Jonas dormia. Os crentes, o crente não ora, mas os pagãos estão orando. Olha que lição boa. Você pode pegar o exemplo de Jonas, está na Bíblia. Que enquanto o povo ora, a gente dorme. Argumento para você. E aí nós encontramos o Jonas, que no versículo 14 também, as pessoas continuam orando. E aí eles descobrem que o problema ali do navio está daquele jeito. Era o Jonas. Eles estão esvaziando o navio e eles também vão orar, pedindo misericórdia a Deus, ao Deus do Jonas. Olha que interessante. E o Jonas não ora. Jonas só vai orar no terceiro dia, mesmo assim, porque ele está dentro do ventre da peixa. E é peixe feminino que aparece no original, então é peixe, não é baleia. Ele está lá dentro daquela peixona, e a peixona está lá, e ele faz oração, e aí você conhece a história, o Paulo acabou de ler para nós. 4 razões excelentes para não orarmos. Primeira razão, me ajuda aí, irmão. Primeira razão, não tenho tempo. Anota aí, irmã. Anota aí, meu irmão. Você que está me vendo aí, ó, você quer uma razão para você não orar? Não tem tempo. Pensa como nossa vida é difícil hoje, gente. Menino para cuidar, para ir na escola. Nós temos comida para fazer, conta para pagar. A gente tem serviço para fazer, aguentar aquele companheiro de trabalho chato, o chefe chato, ou a pessoa que é subordinada, que vai dar trabalho amanhã, segunda-feira. Para que não vamos orar? Tanta coisa para fazer. Para que vai orar? Não tem tempo. Imagina, eu tenho que ficar lá 45 minutos para resolver um problema na TIM, no telefone. É muita coisa. Eu tenho que ir para o supermercado. E aí no supermercado eu tenho que ficar lá na fila do supermercado. É muita coisa. E se eu estou doente, eu tenho que ir no médico, esperar e ficar lá. Se eu tenho que ir no banco, eu tenho que esperar a fila no banco. E tem um tanto de coisa que tem que esperar. Até na farmácia, você vai na farmácia comprar remédio, tem uma fila para pagar a conta. Tempo. Tempo é um negócio muito sério, que o pessoal chega a falar que tempo é dinheiro. Imagina, se tempo é dinheiro, então é um negócio muito valoroso. E ter tempo para orar é um bom argumento para não orar. Afinal de contas, a minha vida é tão corrida, a sua vida é tão corrida, e tempo é uma boa razão. É ou não é, gente? Não tem tempo para isso. Ninguém nunca ouviu isso. Ou só a minha vida que é corrida? Só a sua vida é corrida. Então, se alguém perguntar por que você não ora, por que você não tem um tempo, olha só, pensa comigo, gente. 168 horas por semana, só isso. Imagina se o dia fosse 25 horas, né? E uma semana só 168 horas. Tirar um tempo para orar, minha semana vai ficar parecendo que vai faltar alguma coisa. Segundo argumento, se eu não te convencer ainda, segundo argumento é substância. Eu vou te ajudar a você ter argumento para você não orar. Segundo, vivo relativamente bem sem oração. Entendeu? Olha que argumento bom. Eu vivo relativamente bem sem oração. Você até canta aquela música assim, muito dinheiro no bolso. Ah, não pode cantar música aqui senão, né? Ah, fecha o ouvido aí que você vai me criticar depois. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Minha vida só alegria, para que orar? E por isso muita gente não ora. Porque você fala assim, não, eu até acredito nesse negócio de oração aí, mas já tenho uma mãe que ora por mim.
Eu já tenho um pai que ora por mim, tenho uma avó que ora por mim, tem até o pastor, de vez em quando, lá ora pela minha vida. E aí eu vivo relativamente bem. Eu sou crente há 25... Eu lembro um dia, deixa eu contar uns pecados de igreja que eu fui pastor. Um dia eu estava falando sobre oração, e aí uma pessoa lá naquela igreja, que se considerava dono da igreja, ele levantou a mão: pastor, esse negócio de oração é coisa de pentecostal. Nós somos presbiterianos, enche até a boca, presbiterianos. E presbiteriano gosta de escola bíblica dominical, aqueles estudos bonitos, pastor. E eu dei uma resposta para ele com muito amor. Eu falei: irmão, talvez você não saiba o que é ser presbiteriano. Talvez você não saiba o que é ser crente, porque John Knox, o primeiro presbiteriano da história, não foi Calvino, foi John Knox. John Knox foi um discípulo de Calvino que começa na Suíça o presbiterianismo. E ele era um homem de muito... Não, já estou respondendo, né? Deixa para o final. Eu estou respondendo os problemas. Deixa eu problematizar primeiro. Mas John Knox era um homem que tinha uma vida de oração assim maravilhosa, poderosa. E eu volto depois nisso. Segundo motivo é porque eu vivo bem sem oração. E talvez você gosta disso todo bem, pregação, que vou chegar assim, ó, senti, arrepiei. Mas negócio de oração é lá da igreja X. Terceiro motivo, terceira razão para você não orar. Essa é boa, anota aí. Não sinto nada. Boa, não é? Pastor, minha irmã, quando vai orar, chora, arrepia, relampeia, sapateia, pega fogo. E eu não sinto nada, pastor. Para que eu vou orar? Eu oro, parece que o céu está fechado, parece que não sinto nada, então eu não oro. Bom argumento não, gente? Sim ou não? Nossa, ninguém está concordando comigo, olha. Todo mundo, nossa, que pastor pecador. Quarto argumento para você não orar. Essa é boa. Se as três não te pegou, essa eu vou te ajudar a pegar e para você não orar. Não tenho certeza se vale a pena orar. Tem muita gente que não ora porque não tem certeza. Será que vale a pena gastar meu tempo? Eu poderia ficar no TikTok, entendeu? Eu poderia ficar lá no Face, no WhatsApp, assistindo aquela série. Pastor, é mais importante para mim aquela série do que oração. E aí eu não tenho certeza se vai orar, então para mim eu arrumei algumas coisas para tapar, para ocupar esse espaço na minha vida. Algumas conclusões que eu tiro desses quatro argumentos. Coloca para mim, por favor. Pode colocar. Primeiro, não tenho tempo. Então já estou te respondendo o contrário, e aí você já vai achar que eu estou um pouquinho mais crente, tá bom? Não tenho tempo. Tempo é igual prioridade. Se alguém chega para você e fala para você assim, olha, eu não tenho tempo para você, automaticamente a pessoa está falando assim, você não tem valor nenhum para mim, você não tem significado nenhum para a minha vida. Tudo que você ama, tudo que é valoroso na sua vida, você arruma tempo. Sim ou não? Tem gente que arruma tempo para ver o Corinthians. Sangue de Jesus na sua vida. Depois eu falo disso. Quando você fala, Deus, eu não tenho tempo para orar, você está falando, Deus, você não é prioridade na minha vida. Eu tenho um amigo pastor muito querido, que ele fala assim, quando Deus não vem em primeiro lugar na sua vida, ele não vem em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele vem lá atrás. Se você talvez use esse argumento e falar assim, eu não tenho tempo para orar, há uma grande probabilidade, semelhante a todos os assuntos que nós vamos tratar aqui, que você não tenha tido um encontro com Jesus Cristo. Há uma possibilidade de você ser presbiteriano, batista, comunidades, ser irmão do fogo, mas não ser de Jesus. Segundo, eu vivo relativamente bem sem oração. Automaticamente está falando assim, eu estou no controle da minha vida. Quem manda no meu nariz sou eu. Eu governo a minha história, eu faço o que eu quero. Porque se você é de Jesus,
e não insere relacionamento com Deus dentro da sua vida, eu disse e repito, há uma probabilidade de você não ter conhecido Jesus e há uma probabilidade grande da sua vida ser uma vida desastrosa, porque quem tem as rédeas da sua vida é você. Terceiro, não sinto nada. Sentir para crer é imaturidade. Se você precisa de sentir para crer em Deus ou crer em alguma coisa, há uma probabilidade grande de você ser uma pessoa imatura na fé, imatura no seu relacionamento com Deus, e semelhante aos outros assuntos, há uma probabilidade, talvez você nem tenha conhecido a Jesus, você tenha conhecido religião. Outro dia eu fui orar, gente, fui orar, e eu fui no monte, falei, quero orar no monte. Era um momento muito terrível da minha vida. E foi o momento que eu mais garrei com Deus e procurei Deus. Todo lugar que eu sabia que tinha reunião de oração, de qualquer igreja, qualquer denominação, eu estava agarrado lá. Meu nome era piolho de oração. Piolho de reunião de oração. Qualquer reunião de oração, eu estava lá. Eu ia assembleia, eu ia comunidade, eu ia em tudo. Foi agora, 3 anos atrás. Um momento que eu estava detonado, depressivo, para baixo. E eu agarrava na oração. E um dia eu fui orar. Eu ia, em média, 4 vezes, 5 vezes por semana, reunião de oração, procurando, que eu estava querendo algo de Deus para a minha vida. E aquilo que eu estava passando, eu sabia que só Deus supriria. E aí um dia eu fui para o monte, e aí quando eu estava subindo para o monte, chegou um povo lá, você está preparado para ir para o monte? Eu falei, estou preparado. Como é que é essa preparação? Não, porque para ir para o monte tem que fazer isso. Diferente de Jesus, né? Jesus acolhe qualquer um. Jesus abraça qualquer um e vamos junto buscar Deus. Eu sei que do questionário que eles fizeram lá, eu fui para o monte. Mas aquele povo, várias pessoas não puderam porque tinha um questionário religioso para subir no monte que não tem nada a ver com Deus. Sentir é imaturidade. Se você precisa sentir, presta atenção, Deus não precisa. O teto está de bronze. Deus não precisa de teto de bronze. Deus acessa qualquer lugar. Deus acessa qualquer lugar. Aonde tem uma pessoa de coração quebrantada, Deus atende o clamor do seu filho e da sua filha. Amém? Próximo. Não ter certeza se vale a pena orar. Repito, questione os seus valores. Questione os seus valores. Passa para mim, por favor, irmão. Olha só que interessante. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 12, diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão. Presta atenção. Salomão está edificando o templo do Senhor. Davi queria, era um sonho do rei Davi, construir um templo, um lugar para cultuar a Deus. Só que Deus não deu essa bênção para o Davi, e Deus deu essa bênção para Salomão. E aí o Salomão vai e constrói o templo. E aí no capítulo 6, ele está ali orando, fala assim, nós estamos consagrando esse templo, Senhor, mas o povo está com o coração precisando de humilhar, o povo não está buscando, o povo está murchinho. Aí, capítulo 7, versículo 12, um grupo de anciãos estão ali, gente séria, gente de Deus. Salomão chama essa turma para estar perto dele. E Salomão começa a buscar a Deus. No versículo 1 vai dizer que a presença de Deus tomou aquele lugar de uma maneira tão grande que eles não aguentaram ficar de pé na presença de Deus. Versículo número 12 diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração. Deus ouve a tua oração. Fala amém, meu irmão. Deus ouve o seu clamor. Todas as vezes que você parar diante de Deus com o coração contrito, quebrantado, Deus ouve o seu coração. Pastor, o que é coração quebrantado? É mole. Coração mole. Deus tem 2 métodos de tratar na gente. Primeiro, isso é coisa minha, tá? Primeiro método, Deus trata na gente, Deus fala assim, eu te amo tanto, quero tanto perto de você, quero tanto você para mim, que eu vou usar o método do mel. Então um louvorzinho você já se quebranta.
uma palavra como essa, você já está assim, não, eu quero mais de Deus, já gera sede, fome de Deus na sua vida. Você vê um versículo, e isso já mexe com você, e você se volta para Deus. Mas tem gente que Deus dá a palavra, Deus dá louvor, Deus dá a gente para orar por você, Deus dá circunstâncias para você agradecer e seu coração é duro. E aí Deus fala assim, miserável, eu te amo tanto, 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 que o mel não está resolvendo, então eu vou usar o porrete. E aí Deus usa o porrete na vida da gente, que às vezes é uma doença, às vezes é um problema que vem, que Deus permitiu, situações não poucas vezes que a Bíblia diz que com a permissão de Deus, aconteceu na vida de servos e servas de Deus, para que essa pessoa voltasse para Deus. Olha que interessante, Deus ouve oração, e olha que interessante, escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício, e se eu fechar os céus, se não houver chuva, e se ordenar que os gafanhotos, pandemia, que consuma a terra, ou se enviar peste entre os meus povos, rolo que aconteceu, problemas que vêm de um lado para o outro. Sabe essa pandemia que ainda está acontecendo? Se não mudou a sua vida de oração, possivelmente você tem que mudar hoje em nome de Jesus. Sabe? Mas situações que vêm na vida, na história da gente, que Deus está falando assim, olha, o que Deus quer de mim e de você é o seguinte, se o meu povo, quem que é esse povo? Fala eu, é melhor assim, ó, toma, responde por você. Se o meu povo, interessante que aqui é no coletivo que Deus está falando. Está falando no coletivo, está falando para a igreja, está falando para nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, povo de Deus que chama pelo meu nome, outros povos não chamam, não fazem isso. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos. Olha que promessa maravilhosa. Então eu ouvirei dos céus. Olha que lindo, esse é o nosso Deus. Eu ouvirei dos céus, perdoarei pecados, sararei a sua terra. Olha, gente, quantos creem que o Brasil precisa ser sarado por Deus? Diz amém. Que Ourinhos precisa ser sarado por Deus? Diz amém. Que a igreja aqui representada precisa de uma visitação do Deus eterno, diz amém. Deus está dando uma promessa para nós, se o povo buscar, orar, se humilhar, eu ouvirei dos céus. A maior bênção, Tim Keller diz isso aqui, que ele fala que é uma das maiores crises do homem moderno, é não entender o Deus, é não entender o evangelho de um Deus que perdoa pecados. Tanta gente travada na vida, tanta gente que a vida não acontece porque não se apropriou desse Deus que zera a conta, desse Deus que dá uma vida nova, uma história nova, um nome novo, uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova aliança, um novo caminho, o Deus que faz uma coisa nova a partir dessa bênção, chamada perdão de pecados. Diz o texto, estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos, a oração desse lugar. Olha que lindo que Deus fala para Salomão, e essa promessa eu quero pregar para nós. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, essa igreja, a sua casa, a sua família, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos, diz o Senhor, os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quem quer essa promessa? Pensa, meu irmão, pensa, minha irmã, desse Deus fantástico, extraordinário. O Deus que sara, o Deus que transforma, o Deus que a Bíblia diz que transforma o luto em canções, o Deus que faz da mulher estéril mãe de filhos, o Deus que tira o espírito angustiado e dá vestes de louvor. Esse Deus está dando uma promessa, eu quero fazer essa bênção na sua vida, e não sei se você percebeu, começa o texto falando Salomão, eu ouvi a sua oração, e ele fala para Salomão, esse povo precisa orar, esse povo precisa se humilhar, esse povo precisa me buscar. Repita comigo, quando uma igreja ora, os céus se movem, o inferno treme, e milagres acontecem. Ô irmão, eu já vi tanta coisa na minha vida, na igreja, tanta coisa de Deus.
Já vi tanta coisa acontecer quando a igreja parou para orar. Deixa eu contar umas coisas. Quando eu cheguei, em 2010, eu era pastor em Marialva. E a igreja semelhante aqui estava passando uma crise. E nosso som de lá, o som da igreja tinha mais de 30 anos. E dava aquele barulhão assim, parecendo aqueles som de corneta, assim, que as cornetas que põe na boca. Sabe, aquele tipo de era o som, era ruim demais. E aí a igreja se movimentou, gente, nós não temos recurso, mas Deus é o dono de todo recurso. E começamos a orar, Deus, dá recurso para a gente comprar um som novo para a igreja. E um dia nós estávamos no culto lá orando, e enquanto orávamos para Deus nos dar recurso para comprar o som da igreja, a igreja lá, eu estava pregando de um lado, e enquanto a gente estava lá falando, e eu estava falando, vamos orar, de repente, a igreja fez um clamor para Deus dar recursos financeiros, para abrir as janelas dos céus. E tinha uma pessoa passando lá do outro lado da rua, uma avenida na frente da igreja. E lá do outro lado, muitos metros, com certeza não me ouviu pregando. A pessoa passava lá do outro lado, bêbado, com camisa de time de futebol, Santos, que não ganha de ninguém também. Aí estava lá com camisa do Santos. Aí o rapaz, na hora que estava passando na frente da igreja, atravessou a rua e tinha um rapaz lá na porta, que não entrava na igreja. Ele estava paquerando a menina da igreja, ele levava para a igreja e buscava, mas ele não entrava. E esse menino estava lá na porta. E aí, esse rapaz, que estava bêbado, falou para o menino que estava lá na porta, ó, o que está acontecendo aí dentro é muito bonito. Deus está no meio desse projeto. Você faz um favor para mim? O rapaz falou, faço. Vai lá e dá um dinheiro para eles que estão precisando. Até hoje eu não sei quanto foi o dinheiro. Não sei. Mas, aquele menino que estava lá do lado de fora, que aquele foi o último domingo que ele ficou do lado de fora, no próximo domingo ele já entrou na igreja, foi lá, entregou a oferta. O pai dele, professor PhD de Física na Universidade Estadual de Maringá, cara mega power, inteligente, pensa, cara, fora da casinha, viu que o filho chegou desconcertado, diferente naquela noite, falou, filho, o que está acontecendo? Você está diferente. Pai, aconteceu um negócio. Eu estava lá na porta da igreja, esperando a menina, isso, aquilo, e o rapaz deu uma oferta, eu sei que o pessoal lá está orando para comprar o som, mas o que é isso, pai? E o pai falou, que negócio, o que é isso? Explica mais. Aí falou, então, eles estão precisando de um som, o som é ruim mesmo, parece um negócio oco, choco, esquisito. Aí o pai, que a gente sabe, não há limites onde o Espírito Santo pode agir, Deus mexeu com aquele homem. Só do nosso som, aquele homem deu uma oferta de 15 mil reais naquela noite. O pai daquele menino. Não há limites para o poder de Deus. Eu lembro uma coisa minha, da minha casa, da minha intimidade. Pastor não pode passar por problema financeiro. Se fala para o povo desce a língua. Sem vergonha, olha quanto que ele deve. Porque o povo tem uma turma que vem na Assembleia só para saber quanto o pastor ganha, né? Para fazer cálculo, está gastando com isso, com aquilo, com a coisa toda. E eu estava passando uma pindaíba assim, sabe, devendo não, mas não tinha dinheiro para nada. Porque tinha um assunto pessoal meu e da Flávia, que nós precisamos investir todo um dinheiro que a gente tinha. Naquele momento, o assunto na igreja era bebê. Colocaram um bebedouro novo na igreja, as mulheres ficaram tudo grávidas. Então, estava um avivamento na igreja. E aí a Flávia, a gente não podia ter filho, o Mateus é um milagre, a Flávia tem toxoplasmose, um nível muito alto. O médico falou, olha, se tiver filho, há uma possibilidade do menino nascer deficiente mental ou deficiente físico. E nós decidimos não ter filhos e nós estávamos preparando para adotar uma criança. Porque naquele momento nós estávamos cuidando de um jovem da igreja, esse jovem, a mãe tinha toxoplasmose no nível menor que a Flávia, e vendo o sofrimento daquele menino, nós falamos, não vamos aguentar.
E aí, estava lá, decidimos não ter filho. De repente, a Flávia aparece lá, dormindo demais, com sono diferente, com desejo. E eu falei, ixi, está grávida. E estava. No dia que a gente estava lá no laboratório, para confirmar, eu falei, Senhor, se for menina, vai ser Gabriela, enviada de Deus. Se for menino, vai ser Mateus, presente de Deus, porque o Senhor nos deu. E da forma que vir, nós vamos cuidar e vamos fazer o nosso melhor. E Deus deu o Mateus. Mas a Flávia estava grávida e a gente não tinha dinheiro. E aí, lá na igreja, ir para a igreja era até chato para nós. Porque a conversa lá, comprei o quartinho e está com desconto. Comprei isso, comprei aquilo, aquela coisa. E tá. E a gente correndo desse povo, o povo não saber. E o povo querendo lá em casa, queremos saber como é que é o enxoval do Mateus, nós não temos. E tá. E um dia nós estávamos na igreja, num culto como esse. E nós estávamos orando, clamando. E de repente a luz acabou. Acabou a luz, como breu. E teve um irmãozinho lá, cheio do Espírito Santo, falou assim, gente, nessa noite, não dá para ninguém sair lá fora, porque está muito escuro. Eu estou entendendo que Deus chamou a igreja hoje para a gente clamar e colocar diante de Deus aquelas coisas que são só nossas. Ô irmão, o povo entrou debaixo do banco, o povo clamou, o povo orou. Os presbiterianos pareciam a Assembleia de Deus. O povo clamava, orava, gritava. E eu me lembro que aquela noite, quando eu vi que o povo estava animado, eu falei, não vou ficar murchinho não, estou nem aí para os presbíteros que vão me cortar, entendeu? Vou carrar com Deus. Eu me ajoelhei e falei, Deus, faz um milagre. Faz um milagre. E era uma coisa minha, íntima, não é coisa assim, entendeu? Era um quarto do Mateus que eu queria. E nós oramos. E aquela noite eu falei assim, Deus, o Senhor tem poder para mover e fazer qualquer coisa. Mateus já estava, a Flávia já estava com 7 meses de gravidez, e logo no dia que descobrimos que ela estava grávida, eu coloquei no Facebook, para quem já me procurou lá sabe que eu não tenho essa frequência no Facebook, mas coloquei lá, estamos grávidos, e já fazia 7 meses que estava lá, estamos grávidos. Na segunda-feira eu estava andando na rua, fui fazer uma visita, meu celular tocou, e um irmão me ligou, lá de Caldas Novas, em Goiás. E aí o irmão ligou lá de Caldas Novas, pastor Giovanni, tudo bem, legal? Eu falei, opa, animado. Pastor, vi aqui no Facebook que você está grávido? Eu falei, animado. Contente, sorridente, alegre com Jesus na frente. E Jesus purinho, aí tá, conversamos, falamos que a coisa toda está grávida. Eu falei, pastor, eu estou trabalhando numa empresa e eu estou vendendo móveis, especialmente para quarto de bebê. Falei, irmão, que beleza. Pastor, onde você está aí? Tem como você entrar na internet, você dar uma olhada e ver um quarto assim, legal? Eu vou fazer um preço especial. Só que naquele momento eu não tinha condição de pagar um preço especial, entendeu? Não tinha. Por educação eu fui conversando com o irmão. E eu me lembro que ele falou, e a loja era chique, muito legal. Pastor, gostou de algum quarto? Eu falei assim, E aí quando eu vi o preço, eu falei assim, mais ou menos. Pastor, e esse aqui? Eu falei assim, isso aí é legal, hein? Mas você gostou, pastor? Eu falei, gostei. Você acha que sua esposa vai gostar? Eu falei, claro. Pastor, ontem à noite, eu estava em casa, e Deus tocou no meu coração de dar o quarto do seu filho. O irmão saiu de carro, de Caldas Novas, levou o quarto do meu filho e passou por Minas inteiro, passou pelo estado de São Paulo, cortou o estado inteiro, foi lá no norte do Paraná para levar uma resposta de oração para nós. Passa para mim, por favor, meu irmão. Orar é o melhor tempo da sua vida. Repita comigo. Orar. Agora fala como quem quer que a pessoa está perto de você ouça. Vamos lá? 1, 2, 3 e...
Diferente daquela mulher que foi na casa do pastor, né? E ela precisava do pastor. Chegou para a mulher do pastor e falou assim: o que o pastor está fazendo? Aí a mulher do pastor falou assim: ele está orando. Aí aquela mulher falou assim: já que ele não está fazendo nada, você não poderia chamá-lo para conversar comigo? Muita gente pensa assim. Orar é o melhor tempo da sua vida. Pense comigo, se você vai ter um tempo de qualidade na presença do Deus vivo e verdadeiro, não há nenhuma presença na face da terra que restaura a vida da gente, que cura a vida da gente. Falei semana passada, permita-me repetir, o texto de Moisés, Êxodo 33, que o Moisés está lá na guerra, numa batalha, e aí naquela batalha está perdendo, e Moisés vai para o joelho, vai para a presença de Deus e fala: Senhor, eu preciso da sua presença. E Deus fala assim: eu vou te mandar um anjo. Aí Moisés fala para Deus assim: quer saber de anjo não. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E a resposta de Deus tem a ver com isso. E Deus fala assim: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando você tem um tempo de qualidade na presença do Senhor, isso te traz descanso. Quando você entende que o melhor tempo da sua vida é o tempo que você curte, investe diante de Deus, isso faz toda a diferença. Segundo, oração é a força mais transformadora da história. Você pode falar isso comigo? Vamos contar para começar todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Aí o Valdir que está, chama, como é que é? É verbo, como é o delay, entendeu? Oração é a força mais transformadora da história. Ô gente, comecei aqui falando de John Knox, primeiro presbiteriano da história. Interessante, naquela época, o país mais poderoso era a Inglaterra. E a rainha da Inglaterra chamava-se Maria Sanguinária. E Maria Sanguinária era uma mulher que ela devastava, ela era muito poderosa. E uma das declarações que você vai encontrar na biografia dela, ela falava assim: olha, eu temo mais as orações de John Knox do que qualquer exército do mundo. Quando você volta à história, 1989, você vai descobrir seu sexto, romeno, um ditador terrível. E durante 25 anos, seu sexto proíbe que se comemorasse o Natal na Romênia. Durante 25 anos não podia nem igreja católica, nem ortodoxa, nem protestante tocar os sinos no Natal. Só que no dia 24 de dezembro de 1989, um pastor, que o nome dele não aparece na história, de uma igreja pequena que não aparece na história, ele reúne o seu rebanho e falou assim: nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. E aquela pequena igreja, reunida ali, começa a cantar hinos que glorificavam e exaltavam o nascimento do menino. E seu sexto vai dar uma ordem para que sua guarda viesse e matasse todos aqueles que estavam ali dentro daquela igreja. Deus moveu a história. Católicos, protestantes e ortodoxos se reúnem naquela noite, sabendo que o exército estava vindo para matar aqueles cristãos. E 10.000 pessoas ficam em volta daquela pequena igreja. E cada um orava, rezava, clamava do seu jeito. E naquele mesmo instante, enquanto os cristãos oravam e clamavam, seu sexto morre lá dentro do seu palácio. Oração é a força mais transformadora da história. Quero dar uma má notícia para você. O Bolsonaro não vai mudar o país. O Lula não vai mudar o país. Quem vai mudar o país é o joelho dos crentes. Meu irmão, enquanto você acreditar que é a política que vai mover e abençoar a sua vida, você vai estar fadado ao fracasso.
Eu entendo a vocação política, mas eu sei que meu Deus é soberano sobre todas as coisas. Olha só, para terminar. Apocalipse capítulo 5. Olha só que texto maravilhoso. Anota aí e vai ler depois. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso. O que é incenso, gente? Lê comigo. Repete. Eu vou repetir. Ao recebê-lo, 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do trono do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha o capítulo, Apocalipse 5, versículo 3. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro. O que tinha dentro do incensário, gente? As orações. Olha que lindo. Aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com suas orações, de todos os santos sob o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça, e do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar, e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Você entendeu o texto? Quando você ora, a sua oração sobe como incenso. Os anjos têm taças de ouro, e ali eles recolhem as suas orações. Esses anjos pegam, jogam no altar, Deus põe fogo, e depois é jogado para nós. Permita-me falar, Deus atende o seu clamor, mãe. Deus atende o seu clamor, pai. Meu irmão, não sei a área que você está lidando, não sei o problema que você está passando, mas uma coisa eu sei, o nosso Deus atende o clamor. Talvez você fale assim, olha pastor, eu tenho percebido que minha vida tem áreas que está travada. Talvez eu tenha percebido e você tenha percebido que tem pecados que estão acompanhando você há anos. Talvez você fale assim, olha, parece que a minha vida anda em círculo e não acontece. Eu sei que eu estou falando aqui com mães que são guerreiras de oração. E Deus está me usando para falar para você hoje em nome de Jesus. Não desista de orar. Pai, não desista de orar. Seus filhos são de Jesus, são consagrados a Deus. E eles vão voltar melhor que você. Talvez eu sei que eu estou falando com gente que está com problemas em várias áreas. E eu quero te falar. O nosso Deus. Paulo está de joelho, Efésios capítulo 3, versículo 21. Por essa causa me coloco de joelhos, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu estou pedindo ou pensando. Eu vou repetir para você. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu estou pedindo, além daquilo que eu estou pensando. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Tem áreas que você tem que colocar diante de Deus. Tem áreas que está te afligindo o coração. O Jonas fala lá dentro do vento do peixe, o meu coração está afligido, a minha vida não está legal. E Deus coloca as mãos sobre ele e você conhece o resto da história. Crente, meu irmão precioso, minha irmã preciosa, é tempo de orar. É tempo de orar, gente. Porque nós temos uma cidade para ser alcançada. Nós temos uma cidade para ser alcançada. Nós temos missionários para abençoar. Nós temos vidas que sedentas. Eu conversava com uma das autoridades da cidade, que Deus me colocou para estar junto, alguns dias atrás. E essa autoridade da cidade falava do número assustador de tentativas de suicídio em Ourinhos. Graças a Deus, a consumação é pequena. Mas as tentativas de suicídio em Ourinhos é uma das maiores do Brasil, se você não sabe. Sabe quem que vai resolver isso? O joelho dos crentes.
Você crê nisso? Diz amém. Meu irmão, em nome de Jesus, nós temos pessoas para alcançar. Nós temos que ser uma igreja que ama pessoas. E aí, não tem melhor forma de dizer eu te amo do que orar por alguém. Vamos fazer uma reunião de oração aqui agora, para terminar? Eu passei 15 minutos do horário e você vai orar por mim depois. Mas eu não posso sair daqui hoje sem ter um tempo de oração. Nós não podemos sair daqui hoje sem você sair ter um tempo de você orar pelo seu filho, orar pelo seu neto, orar pela sua descendência, orar pelo seu trabalho, orar pelos seus sonhos, colocar diante de Deus, na verdade, liberar diante de Deus aquilo que se torna incenso, que vai ficar na taça de ouro. Na taça de ouro será derramado no altar e Deus vai jogar fogo e as respostas vão vir. Você se identifica comigo? Olha aqui para mim. Você se identifica comigo? E tem alguma área da sua vida que você fala assim, eu preciso orar? Se você se identifica, eu queria que você orasse comigo agora. Eu queria que você ficasse de pé ou ajoelhasse. Eu não queria que você ficasse sentado. Ou fica de pé ou ajoelha. Entendeu? Aí se for ficar sentado, você só muda de lugar, mas só para sair da normalidade. Porque eu entendo que é tempo da gente orar e clamar. Deus tenha misericórdia do nosso país, da nossa cidade. Deus tenha misericórdia de gente que está enfermo, emocional, psicologicamente. Gente que está com a vida travada. Gente que está precisando de um milagre. Você podia, como a música que nós ouvimos, falar, Deus, vem incendiar, Senhor. Vem incendiar meu coração. Você que talvez está frio, não ora mais, não busca mais. É você e Deus agora. É você e Deus agora. Enquanto o pessoal canta, você ora. Enquanto o pessoal do louvor canta, você intercede. Mas se coloque nas mãos de Deus. Para ser um intercessor ou uma intercessora. Para clamar e orar. Para entender que Deus é poderoso. Para fazer infinitamente mais. Para fazer entender que Deus tem poder. Para entrar nas áreas onde você não pode. Oh Deus. Em nome de Jesus. Nós estamos